Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 2, parte 2. 8 vezes, o Espírito Santo registra esta lista de conquistas incompletas. E isto tem a ver com aquilo que damos guarida em nossa vida interior que ainda não foi julgado. Muitas vezes nós pensamos assim: o que é isto senão algo tão pequenininho? Ainda mais diante de tantas coisas tão grosseiras que às vezes vemos na vida de outros, e assim, o mal em nós só vai mudando de lugar. Julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Em tantas outras vezes nós omitimos tantas coisas ou apresentamos as nossas questões da melhor maneira possível para adquirirmos adeptos. Sejam as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos. O Senhor deseja nomear os nossos pecados a nós mesmos para que eles sejam devidamente tratados e aniquilados. É como se o Senhor dissesse assim: e olha, este aqui é cananeu, este aqui é ferezeu, este aqui é heteu e assim por diante. Esta aqui é a sua cobiça, esta aqui é a sua lascívia, esta aqui é a sua soberba, este aqui é o seu orgulho e por aí vai. Somente assim nós podemos crescer no nosso discernimento espiritual de cada um de nossos inimigos e combatê-los e destruí-los totalmente. E não fazermos aliança com eles, e quanto mais nós experimentamos este crescimento em Deus, mais esta posição e este discernimento se aprofunda. Ou seja, quanto mais vamos caminhando com Deus, mais estas questões vão se tornando claras para nós. No início nem sequer discerníamos do que se tratava. Mas depois de nos julgarmos a nós mesmos neste processo de caminhar com o Senhor, estes inimigos espirituais vão ficando mais claros para que possamos tratar em definitivo com eles. Isto assim o é porque só podemos julgar o pecado em nós baseados na luz que temos. Tanto maior luz, tanto maior o discernimento do pecado em nós, de nossa fraqueza, de nossos inimigos espirituais. Daí vemos que, na maioria das vezes, não são coisas evidentes e grosseiras, mas ao contrário coisas interiores, sutis e enganosas. Uma soberba muito sutil, uma autoproteção muito sutil, uma desconfiança de Deus muito sutil. E, na medida que caminhamos com o Senhor, nós vamos enxergar cada vez mais claramente. Logo, a luz de Deus sobre nós aumenta a nossa batalha espiritual e não diminui. Por outro lado, a luz de Deus nos introduz numa comunhão cada vez maior com Deus. Esta é a chave de nossa vitória. Ou seja, as duas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Intimidade e comunhão com Deus. Ele se torna o nosso companheiro não somente nas horas de orações, mas nas 24 horas do dia. Ele é aquele em cuja presença estamos e vivemos. Logo, a nossa luta espiritual vai aumentando na medida em que a nossa intimidade vai aumentando. Para que, de fato, a expressão de nossa vida seja em tudo permeada pela vida do Senhor, é necessário que nós possamos dar a Ele todas as chaves de cada compartimento do nosso coração. Neste sentido, embora selados com o Espírito Santo da promessa, devemos ser plenamente habitados por Ele. E isto implica em que os nossos pensamentos, a nossa vontade, os nossos sentimentos expressam aquilo que é e vem do Senhor. E disto depende a nossa exposição para sermos tratados e para tratarmos plenamente cada um de nossos inimigos espirituais, pois como vamos adquirir intimidade sem nos darmos por completo para aquele que deseja ser nosso companheiro e amigo íntimo, e não somente um hóspede que detém apenas um quartinho de nosso coração? Agora o Senhor não arromba a porta para pegar a chave, Ele bate na porta, Ele aguarda até que sejamos conscientemente convencidos de nossa extrema necessidade, de darmos a Ele plena e total liberdade de entrar em cada cômodo de nossa vida, expor tudo aquilo que deve ser tratado e aniquilado, transformando-nos à sua imagem e semelhança. Isto é para nós libertação. Isto fica claro em Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja em Laodiceia: e eis que estou à porta e bato. Este contexto, embora seja usado para a evangelização daqueles que pretendem entregar suas vidas ao Senhor, no entanto tem outro sentido, pois aqui o contexto não é este, mas uma mensagem do Senhor para aqueles que já o conhecem, seus filhos, a igreja de Laodiceia, e que, por algum motivo,
Não deram a ele a condição de penetrar mais fundo em suas vidas, ele então fica do lado de fora. Daí o motivo destes filhos serem repreendidos quanto à sua condição depravada, de sua falta de visão espiritual, de sua alienação quanto à sua situação espiritual, miserável, sim, pobre, cego e nu. Terrível condição. Neste sentido temos de dar ao Senhor em primeiro lugar a chave do porão de nossas vidas, não da sala. Porque, em certo sentido, o fundamento daquilo que parece bonito na sala está, de fato, manifestado no porão. É autopromoção, soberba, orgulho e tantas outras coisas. E estas coisas ganham facetas sutis de coisas belas, nobres, santas. Mas a realidade delas, lá no fundo, estão manifestas no porão e são pecados. E isto nos ajuda muito a entender a questão de salvação da alma. Logo, a salvação de nossas almas é dependente de entregarmos ao Senhor cada chave de nossas vidas, de nosso coração. Implica em tratamento profundo. Implica em aprofundamento da batalha espiritual, implica em maior companheirismo de Cristo, sem reservas, para que Ele possa nos libertar de nós mesmos. Sem a entrega destas chaves as nossas vidas não ganham profundidade, mas continuamos superficiais. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E ver se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. Um outro princípio espiritual contido em Juízes, no capítulo 1 versículo 28, mas quando Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsou de todo. E a lição aqui é a de que não podemos reeducar a carne, temos de mortificá-la. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Veja que o que aconteceu com o povo de Deus foi mais ou menos assim: eles se tornaram fortes, exterminaram quase todos os seus inimigos, porém pensaram que poderiam fazê-los escravos, ao invés de exterminá-los. Talvez tenham pensado que seria uma burrice exterminá-los, se poderiam, no entanto, fazê-los escravos, sujeitando-os a trabalhos forçados. Pensaram que eles poderiam servi-los, logo pensaram, vamos usá-los. Porém os cananeus são figura da carne. Agora veja a sutileza, que eles passaram a usar a carne quando eles se tornaram mais fortes, não mais fracos. Isto significa que quanto mais nós caminhamos com o Senhor, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais progresso experimentamos no Senhor, mais cuidado devemos ter diante do Senhor. Porque a nossa sensação e avaliação é a de que o Senhor já nos tratou tanto, já nos mudou tanto que não mais necessitamos sermos tratados. E o pior, achamos que já estamos bem em uma ou outra área de nossa vida. Logo, o Senhor deseja que nós possamos mortificar a nossa carne, não a nossa alma. Ele não quer destruir a nossa alma, mas salvá-la, e para isto é necessário que nossa carne seja aniquilada. Porque o que contamina a alma é a carne. E carne nada mais é do que toda a nossa vida independente de Deus. A carne não pode ser, portanto, reeducada. A carne tem de ser mortificada. Não adianta colocar a carne para nos servir. Ela vai causar problema no serviço a Deus. E é isto que os versículos 28, 30, 33 e 35 do capítulo 1 nos falam. Não só eles não aniquilaram o inimigo, como a ele se aliançaram, colocando-os sujeitos a trabalhos forçados. Uma outra questão ligada a esta colocada no versículo 28 do capítulo 1 é que somente após eles se tornarem mais fortes é que eles sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados. Assim como aconteceu com Moisés, pode acontecer conosco. Ele era tido como o homem mais manso sobre a terra. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 2, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.